Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez nesta rádio web para transmitir um programa este que pode, sem dúvida alguma, adentrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oração é conversar com Deus. Oração. Olá, queridos irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade. Nós estamos com muita alegria participando aqui na Rádio Atalaia do programa Semeando a Palavra. Toca os nossos hinos aí. Queremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Pastor Eliel Amâncio toca os nossos hinos para enlevo espiritual de todos os nossos queridos irmãos e amigos. Um abraço especial do Quarteto Gileade. Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma programação nesta manhã de segunda-feira abençoada. A minha saudação é com a paz do Senhor. Pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa. Você está na melhor companhia, Rádio Atalaia Tangará, e o programa Semeando a Palavra. Programa este que está no ar há 3 anos, pela bondade e a misericórdia do Senhor. Programa Semeando a Palavra, falamos ao vivo do nosso templo, sede das nossas igrejas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tangará da Serra, Mato Grosso. Queremos saudar com a paz do Senhor ao nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, também o nosso vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Nesta manhã, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Fique ligado, nós já vamos daqui a pouquinho mais estar ministrando a palavra de Deus. Programa Semeando a Palavra, nós queremos saudar com a paz do Senhor aos nossos irmãos na recepção, cooperador Edenil, na nossa secretaria da igreja, pastor Israel Vieira, evangelista Edir Galdino, na técnica do som, evangelista Robson Inácio, aqui na sinoplastia, nosso amigo irmão diácono, irmão Wesley, na apresentação, esse que vos fala, evangelista Eliel Amâncio. A você que nos ouve pelo rádio, bom dia, a paz do Senhor. A você que está ao vivo conosco pelo Facebook, receba o carinho e a saudação da equipe do programa Semeando a Palavra com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir mais um trechinho de um louvor. Já nós voltamos, não sai daí, já vamos entrar na palavra de Deus nesta manhã.
Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3, a oração do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos exaurir algumas lições. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Vamos repetir o versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Esse pequeno livro da Bíblia Sagrada, a Bíblia ela é composta e dividida entre profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que os profetas menores são de menor importância, pelo contrário, Deus usa tanto os profetas maiores como profetas menores. Pela quantidade de conteúdo, a Bíblia é dividida entre profetas maiores e menores, mas a mensagem é direcionada ao povo através de Deus. O profeta Abacuque, que ele exerce o seu ministério por volta do século de número 6 a.C., e o seu nome quer dizer abraço ou abraçado. O profeta Abacuque, ele já inicia a sua mensagem e de uma forma atacando o poder judiciário de Judá e condenando de forma veemente o enfraquecimento da justiça de Judá, conforme capítulo 1 do livro de Abacuque, versículo 2 e versículo de número 4. Então, Deus revela a Abacuque que irá punir a transgressão de Judá por meio dos caldeus, no capítulo 1, versículo 6 ao 11. O profeta não aceita tal revelação e questiona ao Deus Santo sobre o porquê que ele resolveu usar uma nação ímpia, a nação mais ímpia de Judá, para punir o seu povo. Então você encontra isso no capítulo de número 1. Então, apesar de não conseguir entender os desígnios do Deus Todo-Poderoso, Abacuque se recolhe em um lugar seguro e fica aguardando a resposta do Senhor. A resposta de Deus não demora a vir. A resposta de Deus não tarda. O Senhor dá uma grande revelação ao profeta Abacuque, e a Bíblia registra que a revelação vem no capítulo 2, versículo de número 4, onde a Bíblia registra que o justo viverá pela fé. Ou seja, por mais que a situação parece estar caótica, sem solução, o justo saberá usar a fé para superar os obstáculos, para superar os desafios, conflitos, acima da mediocridade. Então, meus queridos irmãos, nós observamos aqui que o mesmo Deus que estaria punindo o povo de Judá por causa dos seus pecados, preste bastante atenção, dela também puniria os caldeus. E a justificativa é essa: a justiça divina triunfaria ao final de tudo sobre toda a terra. Mas no capítulo de número 3, a qual nós acabamos de ler, nós observamos agora a oração do profeta Abacuque. A oração de Abacuque, agora, ela é um clamor por um avivamento da parte de Deus. Abacuque ora e pede, clama ao Senhor para que aconteça um grande avivamento da obra de Deus ao longo dos anos. Se você abrir a sua Bíblia no versículo 2, olha o que ora a oração de Abacuque. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica.
Então a oração de Abacuque não é para o avivamento acontecer em um dia, em uma semana, em 2 meses, não. A oração de Abacuque é para um avivamento duradouro, é para um avivamento prolongado. E sem dúvida, meus queridos irmãos, um dos textos mais lembrados acerca de avivamento pela igreja do Senhor está aqui, em Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. O interessante, nós precisamos observar que cada avivamento experimentado pela igreja do Senhor ao longo da história cristã é Deus ouvindo e respondendo a oração de Abacuque. Por quê? Porque esse profeta, ele não se preocupou, Abacuque não se preocupa com o avivamento da obra de Deus apenas nos seus dias, nos dias em que ele estava vivendo. Ele pensou no avivamento da obra de Deus no decorrer dos anos, no passar dos séculos e assim por diante. Então esse aqui é o diferencial da oração do profeta Abacuque quando ele clama por um avivamento. Vamos entender a palavra do Senhor nesta manhã, alguns segredos para que aconteça e ocorra o avivamento. Então, nós entendemos que tudo que nós vamos fazer há um preparativo. Tudo que o homem vai fazer há um preparativo. Por exemplo, um aniversário tem um preparativo, um casamento tem um preparativo, um congresso, uma festividade. Ali, pelo menos 30 dias antes, começam os preparativos. E para que ocorra o avivamento, também é preciso nós, como crente, como igreja do Senhor, estarmos ligados, para que esse avivamento aconteça em nosso meio, na igreja e nas nossas vidas. Então, nesse texto bíblico, nós encontramos aqui 4 segredos de um avivamento. Eu quero falar nesta manhã sobre 4 segredos de um avivamento. Então, para nós começarmos, é preciso dizer: cada avivamento que o povo de Deus tem experimentado ao longo da história é Deus ouvindo e respondendo a oração do seu povo através do profeta Abacuque. A palavra de Deus é fonte geradora de avivamento. O temor ao Senhor, gerado no coração das pessoas pela palavra de Deus, é que vai dar início a um avivamento. E o avivamento é sempre uma obra de misericórdia de Deus. O avivamento não acontece na vida de um obreiro simplesmente porque ele é inteligente. O avivamento não vem na vida de um pastor, de um pregador ou de uma classe de crentes locais simplesmente porque eles são financeiramente avançados, são melhores do que o outro. Não. O avivamento acontece segundo o querer de Deus e a grande misericórdia do Senhor. Portanto, oração, palavra, temor de Deus e misericórdia divina são 4 segredos de um grande avivamento. A oração do profeta Abacuque até hoje tem sido respondida por Deus para os dias atuais a qual nós estamos vivendo. Então, o primeiro segredo do avivamento é estar sempre em oração. Vou repetir. O primeiro segredo para um grande avivamento, para que um grande avivamento ocorra, é estar sempre em oração. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Crônicas, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Muito conhecida esta passagem. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o primeiro segredo de um avivamento é ter uma vida de oração. Vamos ler novamente o versículo 14 de 2 Crônicas. Se o meu povo, que povo? A igreja do Senhor. Quando Deus fala de um povo, Ele está falando da igreja dele. Ele não está falando de um povo qualquer. A Bíblia aqui não está se referindo a um povo que vive lá fora, roubando, matando. Não. O avivamento vai acontecer para com o povo de Deus, para com a casa do Senhor. Aqui, a Bíblia fala do povo que é a igreja do Senhor, a noiva dele. Então, se o meu povo, ou seja, a igreja do Senhor, Olha lá, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar,
Então não existe avivamento sem oração. Ou seja, tudo em se tratando da obra de Deus tem que entrar no caminho da oração. Por exemplo, não existe salvação de almas se a igreja local não orar. Não existe cura, sinais e maravilhas se a igreja não orar. Não vai acontecer batismo com o Espírito Santo se o pastor e a igreja local não estiver em oração. Da mesma maneira, o avivamento começa gerado através de uma igreja que ora, de um povo que ora. Então, os grandes avivamentos encontrados ou descritos na Bíblia Sagrada, documentado ao longo da história cristã, começaram sempre por intermédio e através da oração. Por exemplo, o primeiro avivamento registrado na Bíblia Sagrada após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, quem já ouviu falar do Enos, começou a invocar o nome do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 26. Então o avivamento lá no Monte Carmelo só se deu também após o profeta Elias orar ao Senhor. Elias ali faz um clamor, Elias ali faz uma oração, na sequência vem o grande avivamento no Monte Carmelo. Então, para nós entendermos o primeiro requisito para que ocorra um grande avivamento, a igreja, o pastor, os irmãos precisam estar em oração. O maior avivamento da história, que se deu no dia de Pentecoste, após uma intensa campanha de oração, estava a Bíblia. O que a Bíblia fala? Estavam todos reunidos e unidos no mesmo lugar em oração. Atos capítulo 1, capítulo 2, você encontra esta passagem. Portanto, a oração é o primeiro e grande segredo para que fosse gerado ou para que seja gerado um grande avivamento. Eu não posso dizer que há um grande avivamento se eu não orar. E eu preciso dizer isso aqui, eu tenho dito isso com frequência em minhas ministrações pela misericórdia do Senhor. Hoje, em os dias atuais que nós estamos vivendo, precisamos cuidar-se. É preciso que nós cuidamos. Por quê? Estão confundindo avivamento com movimento. Você sabia disso, irmão Wesley? Estão confundindo avivamento com movimento. Presta atenção. Movimento, ele vem de fora para dentro. Segura aí, irmão. Presta atenção. O avivamento, ele vem de dentro para fora. Está dando para entender, irmão? Outra característica. Avivamento, ele é de dentro para fora. Movimento, ele é de fora para dentro. Segundo, avivamento, ele causa transformação, mudança e santidade. Movimento causa barulho e até escândalo. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que dizem assim: olha, eu fui ali na igreja do fulano, pastor ciclano, igreja tal, mas foi um grande mover de Deus, um grande avivamento. E você vai ver, não foi nem perto de avivamento, foi um grande movimento. Porque o avivamento, irmão, ele causa mudança, ele causa santidade, ele causa transformação. O avivamento, ele permanece. Agora, o movimento, ele um dia, é uma semana, é um mês. O avivamento não, ele é permanente. Avivamento não traz confusão, avivamento não causa bagunça, avivamento não causa dissensões. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro pregando sobre avivamento, a qual eu dei há poucos dias um estudo na nossa congregação. O avivamento, ele não causa bagunça. Entenda o que eu estou dizendo. Avivamento, ele traz salvação de alma. Avivamento causa arrependimento. Avivamento, ele acusa o pensamento do homem. Avivamento é salvação de alma, é cura, é milagre, é batismo com o Espírito Santo. É uma igreja cheia de Deus, cheia de obediência, cheia de palavra. Agora o movimento não, irmão. O movimento cada um faz do jeito que quer. Aí já se torna uma bagunça. Então, para que ocorra avivamento, é preciso você estar em oração. Amém? Então, o primeiro segredo para um avivamento, eu preciso estar em oração. Quando a Bíblia fala do livro de Atos, a qual todos estavam ali reunidos em oração, de repente, línguas repartidas como de fogo desce, e cada um falou na sua própria língua. Então, irmão, se tem uma igreja fria,
uma igreja morna, uma igreja que não ora, uma igreja que não traz palavra para os seus membros, para a membresia, não vai acontecer avivamento. Pode ali trazer alguém, um conferencista, um cantor famoso, um pregador famoso, pode acontecer ali um barulho de um dia, mas de repente aquele cantor, aquele pregador vai embora, volta toda a mesmice de antes. Então não foi avivamento, porque o avivamento ele é permanente. Dá para entender? Os irmãos estão me entendendo? Você vai na igreja, o hino da harpa, o ciclo de oração, as crianças cantam, os jovens cantam, dá vontade de continuar o culto. Isso aí é avivamento, irmão. Aí no outro culto é mais alegre ainda, isso é avivamento. Agora o movimento, ele é causado em um dia, em um segundo, em um momento, aí ali passou, não tem mais. Outra característica para que ocorra o avivamento: ouvi, Senhor, a tua palavra. O segundo segredo do avivamento é a palavra de Deus. Ou seja, não pode existir avivamento genuíno, não tem como haver um avivamento genuíno e duradouro se este não for gerado pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Atos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Vamos ler a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, irmão. Vamos estudar a palavra de Deus aqui nessa manhã. Atos 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 20. Atos 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então não existe, irmão, avivamento se não houver uma classe de pessoas gerada pelo poder da palavra de Deus. Este avivamento genuíno e duradouro, ele só acontece pela pregação da palavra de Deus, e eu vou provar isso dentro da Bíblia do que eu estou dizendo. Eu creio que 99% do que estão me ouvindo sabe a passagem de Ezequiel, capítulo de número 37, quando Ezequiel registra: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me colocou em um vale cheio de ossos sequíssimo, e me disse: profetiza a minha palavra, Ezequiel. Ezequiel não encontrou outra coisa dentro daquele vale a não ser ossos secos, ossos das mãos, dos pés, da costela, das pernas. Quem sabe parece loucura, né? Mas Deus leva Ezequiel em um vale cheio de ossos para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu ali naquele vale de ossos secos? Um grande avivamento. Por que aconteceu um grande avivamento no vale de ossos secos? Porque Ezequiel pregou a palavra de Deus. Olha o que Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza a minha palavra, prega a minha palavra. Ezequiel não questionou Deus, Ezequiel não relutou com Deus, não disse que não pregaria e não disse que o Senhor estava louco. Ele simplesmente pregou e obedeceu uma ordem de Deus. Ali naquele vale, cheio de ossos sequíssimos, houve um grande avivamento. Então, um dos segredos para que aconteça avivamento no meio da igreja do Senhor, na vida do povo de Deus, este avivamento genuíno e duradouro, vou repetir, só pode ser gerado através da palavra de Deus. O avivamento de Judá nos dias do rei Josias, nós estudamos isso há poucos dias, só se deu depois que o sacerdote Ilquias anunciou. Olha o que ele anuncia: achei o livro da lei da casa do Senhor. 2 Reis, capítulo 22, versículo de número 8. O avivamento nos dias de Esdras e Neemias só se deu após a leitura bíblica da palavra do Senhor, conforme Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 12. Então, meus queridos irmãos, os grandes avivamentos registrados em Atos dos Apóstolos e ao longo da história cristã sempre se deu pelo poder da palavra de Deus. Vamos ler? Abra sua Bíblia, Atos capítulo 6. Eu preciso que você abra a sua Bíblia.
Atos capítulo de número 6. Vamos ler a palavra de Deus aqui nesta manhã. Oh, louvado seja Deus. Nós estamos aprendendo os 4 segredos de um avivamento. Atos capítulo 6, versículo de número 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e em grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos repetir? Vamos lá? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, meus irmãos, o grande avivamento que foi registrado em Atos dos Apóstolos ao longo da história se deu pelo poder da palavra de Deus. Capítulo 12 de Atos, vamos lá? Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo de número 12. Eu estou pregando bem devagar para você entender o que é avivamento. Atos capítulo 12, versículo de número 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava em Atos dos Apóstolos. Capítulo 19 agora, de Atos dos Apóstolos, versículo de número 20. Atos 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, irmão, primeiro, para que aconteça um grande avivamento, é preciso você orar. Segundo, é preciso você ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto de escola dominical, eu não gosto de estudo bíblico, eu não gosto de culto de doutrina. Na hora da mensagem, eu dá vontade de ir embora, de ir no banheiro, tomar água. Irmão, me desculpa, mas só vai acontecer um grande avivamento na sua vida. É claro que você primeiro tem que querer que esse avivamento ocorra na sua vida. Avivamento quer dizer tornar vivo, colocar para cima aquilo que está morto, que está parado. Então, para que você queira um grande avivamento, você precisa orar. Segundo, você precisa dar crédito à palavra de Deus. Terceiro, o temor. Olha lá. Ouvi a tua palavra e temi. O temor do Senhor, provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus, é a ponta de entrada para o avivamento individual ou coletivo. Então não existe, irmão, avivamento se eu não der vazão à voz de Deus através da sua palavra. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 119. Salmo de número 119, verso de número 25. Salmo 119, verso 25. A minha alma está pregada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Oh, que verso maravilhoso, irmão. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu preciso ouvir, eu preciso orar e eu preciso ter temor através da palavra de Deus. Por quê? Porque o temor ao Senhor que veio sobre os ninivitas, e você já conhece esta passagem, levando ao arrependimento no pó e na cinza, deu-se após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. Então ali houve um grande avivamento. E o que aquele grande avivamento provocou? A salvação de alma de uma cidade inteira. Os irmãos sabem o que é Deus salvar uma cidade inteira? Os irmãos têm noção do que eu estou dizendo aqui? Uma cidade inteira se converter ao Senhor. Isso é avivamento, irmão. Está dando para entender? Os irmãos estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês aqui nessa manhã? Não existe avivamento se não houver pregação da palavra de Deus. Ou seja, se Jonas não tivesse pregado o que Deus mandou ele pregar, não haveria avivamento aos ninivitas, na cidade de Nínive. Então Jonas prega a palavra de Deus com ousadia, com entusiasmo, e agora esta pregação de Jonas leva o povo de Nínive ao arrependimento no pó e na cinza, e eles dão ouvido à pregação de Jonas
e agora uma cidade inteira se arrepende e uma cidade inteira é salva por Deus. O temor ao Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Eu fico observando certas pessoas, parece que eles gostam de estar em volta de mesas de fofoca, rodinhas de intriga. Ô meu irmão, não faça isso não. A Bíblia fala para nós fugir da aparência do mal. Você que quer viver um verdadeiro avivamento genuíno da parte de Deus, se afasta do mal. Entra pelo caminho da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor. Entra pelo caminho da obediência. Entra pelo caminho da santidade. Você quer ter novidade de vida para você? Então fuja da aparência do mal. Eu não sei porque eu estou dizendo isso aqui, mas tem endereço essa mensagem. Você quer viver o sobrenatural de Deus, quer viver uma vida de avivamento? Então fuja da aparência do mal. Tenha no teu coração a mensagem da cruz. Tenha em sua alma a palavra de Deus. Seja inteligente. Se aparte do mal. Ter um coração sábio é apartar-se do mal. E isso é sinal de avivamento pessoal. Eu estou falando aqui de avivamento coletivo, que se trata da Igreja de Cristo, e de avivamento pessoal de cada um de nós. Então eu não posso querer um grande avivamento na minha vida ou no meu ministério se eu estou praticando algo ilícito, se eu estou andando com pessoas que não me levam a se aproximar da perfeição divina, da santidade do Senhor, da obediência. Eu não estou ensinando aqui você humilhar as pessoas, maltratar as pessoas, mas eu estou querendo dizer para você que se você quer receber um grande avivamento de Deus na tua vida, é preciso você agir com inteligência e se afastar do mal. Se afastar do mal. Vou repetir. Se afastar do mal, porque ter um coração sábio é apartar-se do mal, é se afastar. E isso é sinal claro na vida de uma pessoa que deseja um avivamento na sua vida, ou no seu ministério, ou na sua casa, ou na sua família. Quem sabe eu estou pregando aqui para mães ou para pais que estão orando para um avivamento na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais, porque tem filhos também que oram para que Deus aviva os seus pais. Então, para que este avivamento aconteça na sua vida individualmente, assim dizendo, é preciso você agir com sabedoria, se santificar, se afastar do mal, não se assentar na roda dos escarnecedores, obedecer à voz de Deus, orar, vigiar em todo o tempo, porque a Bíblia mesmo diz, as Sagradas Escrituras registram que Deus não reparte a glória dele com qualquer um e nem de qualquer maneira. Então eu quero participar de um grande avivamento, mas eu ando nas rodinhas de fofoca, de mexerico, de intriga, de falsidade, de engano, de prostituição, de avareza, de contenda. Desse jeito, meu querido, você não receberá avivamento da parte de Deus. E se eu fosse Deus, eu te dava um cascudo em vez de te dar avivamento. Amém? Então eu quero um grande avivamento para a minha vida, mas eu não estou entrando pelo caminho da obediência e da verdade. Então eu não vou ganhar avivamento da parte de Deus na minha vida. Está dando para entender, irmão? Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo. Vamos lá. Jó. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Jó capítulo 28, versículo de número 28. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Ô irmão, vamos repetir esse versículo. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Vamos agir com inteligência, igreja do Senhor. Eu não estou pregando aqui para uma pessoa específica, eu estou pregando aqui para você que quer viver um grande avivamento na sua vida. Mas para viver um grande avivamento, primeiro, é preciso você ter uma vida de oração,
É preciso você ouvir a palavra de Deus e é preciso você ter temor na sua vida. Temor não é ter medo de Deus. Muitos confundem. É ter temor, é ter medo de Deus. Não, temor é obedecer. Temor é saber que eu estou praticando algo na direção de Deus e que se eu não praticar na direção de Deus, eu estou falhando com Deus, estou falhando comigo, estou desobedecendo os mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 20, versículo 18, nós vemos que após o povo ouvir as palavras do Senhor no monte Sinai, em chamas, o arraial estremeceu. E Moisés disse ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Então Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã e para mim também, porque essa mensagem aqui, primeiro ela fala comigo. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer ter uma vida de avivamento? Então entra pelo caminho da obediência. Nesses últimos dias é preciso nós agirmos com inteligência. E agir com inteligência é dobrar o joelho e orar. Irmão, não existe outra coisa na vida do crente se ele não orar. Não acontece nada, irmão. Se uma igreja não orar, não consegue fazer nada. Então tudo na nossa vida é preciso entender. Nós precisamos ter uma vida dedicada à oração. A oração é o oxigênio nosso. A oração é a chave. E esta chave abre todas as portas. A oração é a chave de Deus que abre todas as portas. Os grandes homens da história, os grandes heróis da Bíblia Sagrada, só venceram porque tiveram uma vida de oração. Eu gosto muito de falar de Daniel. Amo falar de Daniel, porque Daniel é um exemplo clássico de um homem ou de um jovem que vivia sempre em oração. Daniel venceu no palácio babilônico porque tinha uma vida de oração. E a Bíblia registra isso. Daniel venceu na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia... Irmão, imagine você ser levado, você hoje, estou falando nos dias atuais, ser levado, você diz que é crente, pelo menos você fala que é. Ser levado e colocado num lugar desestruturado, um lugar bagunçado, um lugar onde opera muitas contaminações. Ô irmão, será que você venceria? Você conseguiria orar pelo menos meia hora do teu dia? Os irmãos estão entendendo? Então, para que ocorra um grande avivamento na minha vida, eu preciso orar, eu preciso ter uma vida de oração, eu preciso ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, e eu preciso ter temor através do nosso Senhor. Olha o que registra a parte final do versículo de Abacuque capítulo 3. Na ira, lembra-te da misericórdia. Meu irmão, a misericórdia de Deus na nossa vida hoje é tudo. A misericórdia de Deus é o quarto segredo de um grande avivamento na vida do crente fiel. Então todo avivamento, vou repetir, todo avivamento ao longo da história bíblica é obra de misericórdia divina. A misericórdia de Deus na nossa vida é tudo, irmão. Sem misericórdia não conseguimos orar, sem misericórdia não conseguimos pregar a palavra ou ensinar a palavra. Sem a misericórdia de Deus eu não estaria aqui nessa manhã. Eu só estou aqui nessa manhã falando com vocês porque a misericórdia do Senhor é grande sobre a minha vida. Porque de mim mesmo eu nada tenho ou teria para oferecer aos irmãos. Mas segundo a misericórdia de Deus, este programa, que tem alcançado muitas pessoas, diga-se de passagem, tenho recebido inúmeras mensagens. Há 3 anos este programa está no ar. Parece até que foi ontem, mas o tempo passa aqui depressa. Nós só estamos aqui ao vivo falando com vocês pela misericórdia de Deus. Então, sem a misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos vencer os dados inflamados do maligno que tem nos atacado, tem atacado o nosso ministério, a nossa vida, a tua casa, os teus sonhos, os teus objetivos. Tudo nós vencemos, não é porque nós somos merecedores. Nós somos falhos, mas
a misericórdia de Deus tem nos alcançado. A misericórdia de Deus é o segredo também para um grande avivamento na igreja ou na minha vida pessoal. Todo avivamento, vou repetir, ao longo da história é obra de misericórdia de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 30, presta atenção, 2 Crônica, capítulo 30, versículo 9, o próprio rei Ezequias, ele reconheceu isso quando Ezequias disse: porque em vós, convertendo ao Senhor vossos irmãos e vossos filhos, acharão misericórdia perante os que os levam cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Então, o que quer dizer? Deus, Ele está te vendo aí nessa manhã. Ele está observando você nessa manhã. E de maneira alguma Deus vai virar o rosto ou virar as costas para você, porque Ele é misericordioso. Sabe por que nós estamos de pé? Pela misericórdia do Senhor. Olha quantas pessoas o Senhor já recolheu. Quantas pessoas nesses últimos dias têm descido à sepultura, mas você está de pé segundo a misericórdia de Deus. Sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos estão de pé, ainda que eles não estejam na igreja. Ouça bem, ainda que eles não estejam nos caminhos do Senhor, mas eles estão de pé, segundo a misericórdia de Deus. Pode os seus filhos não ser crente, mãe, pai, pode os seus filhos não estar nos caminhos de Deus, mas porque você é obediente, porque você ora, porque você tem temor a Deus, as misericórdias do Senhor têm alcançado a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus descendentes. Então a misericórdia de Deus é o grande segredo para que aconteça um grande avivamento na minha vida ou na igreja que eu congrego. O avivamento na cidade de Nínive, volto a dizer, o avivamento na cidade de Nínive foi uma obra de misericórdia e compaixão de Deus. O povo estava se rebelando, em desobediência. Deus chama Jonas e diz: vai lá, Jonas, clama contra aquela cidade, prega a minha palavra para aquele povo. E o resultado foi uma cidade inteira se converter ao Senhor. Depois de Jesus, que foi o maior pregador da história, eu acho que Jonas é incomparavelmente um dos maiores pregadores, porque ele foi o único que ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Então o que aconteceu em Nínive foi segundo a obra da misericórdia de Deus e compaixão divina. Então, irmãos, nós estamos falando aqui de avivamento, quando o profeta Abacuque ora e pede um avivamento genuíno. Então o avivamento é transbordar, eu posso assim dizer, que o avivamento é o transbordar da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então eu preciso clamar ao Senhor: Senhor, enche-me da tua misericórdia, me ajuda, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está, quem sabe, em uma pior situação. Você pode observar, vamos pensar comigo, quando o negócio aperta, o povo corre para a igreja para orar, né? O avivamento começa lá na Inglaterra. Olha para mim, presta atenção. Aconteceu um grande avivamento ao longo dos séculos passados na Inglaterra. Quem nunca ouviu falar dos grandes homens, avivalistas, historiadores? E hoje você vai na Inglaterra, lá tem um museu, lá tem o cantinho que os grandes homens de Deus oravam, tem a Bíblia que eles utilizavam, ali tem a almofada, o altar que esses homens oravam, mas virou museu, porque o avivamento da Inglaterra foi para os Estados Unidos da América. Presta atenção agora que eu estou dizendo. Quando o avivamento vai para os Estados Unidos da América, de repente a finança,
Os poderes aquisitivos tomam conta do coração do povo americano e o avivamento vai caindo, vai declinando, vai declinando, vai declinando, vai declinando. Hoje você vai nos Estados Unidos da América, existem grandes templos luxuosos que estão fechados ou estão para alugar, porque também o avivamento foi embora dos Estados Unidos da América. E agora eles estão voltando a orar. A Inglaterra está voltando a clamar por um avivamento. Os Estados Unidos estão voltando a ir para os templos, para as igrejas, porque até há poucos dias os cultos eram online, conferências online, congressos online, santas ceias online pela internet. E quando Deus começa a pesar a mão e vem tsunami, e vem temporal, e vem grandes terremotos, e vem vulcão agora, eles estão voltando para os templos, na América do Norte e também na Europa, porque o avivamento, eles querem de volta esse avivamento. Alabashurikandaia. Nunca foram importados tantos pastores e missionários do Brasil como nesses últimos dias para a Inglaterra e para a América do Norte. Eles estão vindo aqui no Brasil, oferecendo altos cachês para buscarem pregadores do Brasil, porque eles precisam de novo de um avivamento. Oh glória! O povo começou a enriquecer-se, esqueceu-se de orar, e o avivamento foi embora e agora está sobre o Brasil. Por enquanto esse avivamento está no Brasil, por enquanto. Você que tem a sua igreja, por mais simples que seja, pastores e obreiros que me ouvem nessa manhã, por pequena que seja, não tem ar-condicionado, não é luxuosa a sua congregação, mas mantenha a chama viva lá, porque o avivamento um dia vai embora do Brasil, vai. E sabe para onde esse avivamento está indo agora? Para o continente africano. É para lá. Pergunta para mim, por que, pastor Eliel? Porque o Brasil está entrando numa corrupção terrível. Há muitos anos que o Brasil está em corrupção. O Brasil está vivendo um colapso. E o povo africano não, irmão. É diferente. Deus está mandando a glória dele para lá, para a África. Você vai numa igreja da América, do continente africano, não tem ar-condicionado, não tem energia elétrica, não tem banco com almofada, não tem microfone sem fio, não tem internet, não tem live. Os cultos lá não é transmitido via live, mas ele anda 4 horas a pé, 3 horas a pé, descalço no sol quente, sem ter feito uma refeição no dia, chega na igreja adorando, cantando, as lágrimas correndo. O avivamento do Brasil está indo para a África, porque o povo está se esquecendo de orar, e não existe avivamento para uma igreja que não ora, para um povo que não clama. Não pode haver avivamento. Aleluia, aleluia. O temor está se esquecendo, está se esvaindo, o temor está caindo por terra, não existe mais temor. É claro que eu não estou generalizando, mas em grande parte do Brasil, pessoas que só chegam no culto após a oração. Como vai querer avivamento uma pessoa que não ora? Já chega na hora da mensagem, não dobra o joelho 5, 10 minutos para orar e quer avivamento, quer viver o sobrenatural de Deus. Não é assim, não é assim, irmão. Abra sua Bíblia comigo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. É para clamar misericórdia mesmo, irmão, porque nós somos a última geração desse avivamento. Nós, o Brasil, somos a última geração do avivamento. Eu não preciso orar porque o pastor já ora por mim. O pastor ora por todo mundo, irmão. Então eu vou chegar na igreja,
depois do culto de oração. Ah, o culto de doutrina está muito chato, eu não vou no culto de doutrina, eu já sei a Bíblia, decoro e salteado, então eu não preciso do culto de doutrina. Na escola dominical também eu não vou, porque as lições estão cada dia mais chatas, então você não vai viver avivamento coisa nenhuma. Porque para viver avivamento você precisa ter uma vida de oração. Para viver avivamento você precisa ouvir e temer a palavra de Deus. Para haver avivamento na tua vida é preciso você ter temor de Deus. Alamaia chorebecandarraia. Aleluia. Não tem como acontecer avivamento em uma igreja que não ora, em uma igreja que não ensina a palavra, em um povo que não tem temor a Deus. Não haverá avivamento. Vou repetir, estão confundindo avivamento com movimento. Mas o Senhor está vindo aí. O Senhor está vindo aí. E Ele vai cobrar, já está cobrando. As mensagens hoje, em alguns lugares, irmão Wesley, são mensagens de autoajuda. São mensagens para trazer ibope e não para salvação de almas. E quer viver avivamento. Em alguns lugares, irmão, quando eu digo isso, não estou generalizando. A igreja do Senhor ainda tem os seus remanescentes. Mas eu sei do que eu estou falando. Em alguns lugares por aí, quando o pregador é convidado, o pastor diz para ele assim, ó, a mensagem é essa, você tem que pregar essa mensagem. Ô irmão, o pastor que vai pregar, ele orou. Deus revelou a mensagem para ele. E aí ele chega assim, não, porque se você não pregar essa mensagem, o povo vai embora. Aí não tem oferta para a igreja. E se não tiver oferta, o caixa da igreja não enche. Eu não sei se tem alguém me ouvindo assim, mas eu preciso dizer, pastorzão, a igreja não é tua não, rapaz. A igreja tem um dono, é do noivo. A igreja tem um dono. Não queira você escolher mensagem para a plateia, para o público, não. Porque o altar não é picadeiro, não é para acontecer palhaçada, não é circo, o altar é santo. Deus prega a palavra que Ele quer falar com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Então quer viver um grande avivamento da parte de Deus? Entra no caminho da oração. Em obediência à palavra de Deus. Tenha temor de Deus, senão você não vai viver um grande avivamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Nós vamos ouvir uma canção e já nós voltamos para nós encerrar esta programação. Você ouviu aí na íntegra 4 segredos para um grande avivamento na sua vida ou na sua igreja. Você que pode, se inscreva no nosso canal no YouTube, Eliel Bispo. Você corre lá agora, vai lá agora, senão você vai esquecer, né, irmãos? Então vai lá agora no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, Eliel Bispo, e nos ajude a divulgar e propagar a palavra de Deus. Saindo daqui, já estaremos colocando no nosso canal essa mensagem dessa manhã. Vamos ouvir uma canção rapidamente, um trechinho de uma canção e já nós voltamos.
Oração é conversar com Deus. Oração. Olá, queridos irmãos e amigos, nós somos o Quarteto Gileade. Nós estamos com muita alegria participando aqui na Rádio Atalaia do programa Semeando a Palavra. Toca os nossos hinos aí. Queremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Pastor Eliel Amâncio toca os nossos hinos para enlevo espiritual de todos os nossos queridos irmãos e amigos. Um abraço especial do Quarteto Gileade. Sim, eu vou. Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Semeando a Palavra. Nós estamos ao vivo pela Rádio Atalaia e também pela Web TV Atalaia. Programa Semeando a Palavra que vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira a partir das 7 horas e 15 minutos. 7 horas e 10 minutos já estamos iniciando a programação. O programa Semeando a Palavra está no ar pela misericórdia do Senhor. Há 3 anos nós estamos aqui levando até os nossos ouvintes o melhor da Palavra de Deus. Nós estamos encerrando esta programação. Antes, porém, queremos agradecer os nossos mantenedores, nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Arte Pão Panificadora e Confeitaria e Cafeteria, na pessoa do irmão Eliseu. Arte Pão Panificadora, Confeitaria e Cafeteria, no centro de Tangará da Serra, aqui próximo ao Templo Sede. Você encontra lá os melhores doces, bolos, salgados, torta doces e salgada, café e muitas variedades de sucos, lanches, ali na Arte Pão Panificador e Confeitaria e Cafeteria. Procure ali toda a equipe que está pronta a te atender. Na pessoa do irmão Eliseu, queremos agradecer a ajuda, a parceria com esta programação. Quero também agradecer Todinho Restaurante, Avenida Brasil, no centro de Tangará da Serra, próximo ao mercado Big Master, na pessoa do proprietário, irmão Gilverci Trindade. Nós queremos agradecer toda a equipe ali no restaurante Todinho, de segunda a sexta-feira, carne assada e no domingo uma grandiosa feijoada deliciosa, né? O melhor tempero, o melhor preço, ambiente climatizado ali, bem arejado, é o restaurante Todinho Restaurante, Avenida Brasil, ao lado do mercado Big Master. Você que quer aí uma marmitex, você que quer levar ali sua esposa, seus filhos para almoçar, Todinho Restaurante é o melhor endereço em Tangará da Serra. A paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor. Sempre um prazer estar novamente com o senhor. Você estava um pouco ausente, né, meu irmão? Passamos uns dias aí cuidando da saúde, né? Graças a Deus por isso. Como você está? Estou bem agora, graças a Deus, 100%. Irmão Wesley, quem está conosco? Vamos lá? Pastor, está conosco a irmã Adriana Cristina. Paz do Senhor, irmã Adriana. A irmã Shirley Melo. Paz do Senhor, irmã Shirley. A irmã Elisama Melo. Paz do Senhor, irmã Elisama. A irmã Elza Queiroz. Paz do Senhor, irmã Elza Queiroz. A irmã Gleice Martins. Paz do Senhor, irmã Gleice. A irmã Antônia Souza do Nascimento. A paz do Senhor, Dourados, Mato Grosso do Sul, irmã Antônia. A irmã Obedes Diego. A paz do Senhor, irmã Obedes. A irmã Norma Mendes. Paz do Senhor, irmã Norma. A irmã Elza Rodrigues. A paz do Senhor, irmã Elza Rodrigues. A irmã Vilani Andrade. Irmã Vilani Andrade, a paz do Senhor. A irmã Laís Carvalho. Paz do Senhor, irmã Laís. A irmã... Deixa eu ver aqui... A irmã Adriana Maria. A paz do Senhor, irmã Adriana Maria. São essas as pessoas que estão conosco. E eu vi aqui, pastor, fiquei quase um mês fora e o povo continua assíduo na programação, né? Graças a Deus. Também está conosco, acabou de comentar aí, a irmã Irani, ali no Distrito de Progresso. A paz do Senhor, irmã Irani. Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos que têm ajudado o meu ministério. Algumas pessoas ajudam a programa, outros ajudam o meu ministério. Eu tenho recebido carinho de algumas pessoas, irmão Wesley, que têm abençoado o meu ministério. Então eu quero mandar um grande abraço aos irmãos ali no Paraná, o irmão Nedir, a irmã Jussara e o Mateus. Eles que sempre têm semeado no meu ministério. Eu preciso agradecer a esses irmãos ali no Paraná
que sempre têm me ajudado. Os irmãos têm semeado aí combustível para o meu carro, têm abençoado o meu ministério, a minha família. E eu quero agradecer o irmão Nedir, a irmã Jussara e o Mateus, ali no Paraná, que sempre tem abençoado o nosso ministério. Quero agradecer também lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o irmão Eberson, ele que congrega no Jardim Monte Carlo, da nossa Igreja Assembleia de Deus, juntamente com o presbítero Rony. Eu não sei se o irmão Eberson está ouvindo, mas é um irmão que sempre tem nos abençoado também o nosso ministério, sempre que pode, ele tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm abraçado o meu ministério, que têm nos ajudado e têm semeado no nosso ministério. Quando eu digo isso, eu digo com muita alegria, que cada alma que nós ganhamos, os irmãos que nos ajudam, está ganhando alma junto conosco. Por exemplo, sábado estivemos em Nova Olímpia, em uma grande cruzada, e eu estava ali orando pelos irmãos que têm abençoado o nosso ministério. Quero agradecer também a irmã Miriam Miyazaki, que Deus tem abrido porta para ela e ela tem abençoado o nosso ministério. Quero mandar um grande abraço à irmã Antônia também, que Deus abençoe. Quero mandar um grande abraço também para o irmão Moacir Bertoni. Deus abençoe o irmão Moacir, ele e a sua esposa, que também tem semeado no nosso ministério. Então eu tenho algumas pessoas que semeiam aqui no programa, outras pessoas que abençoam o nosso ministério. Eu quero agradecer de coração a estas pessoas que têm nos ajudado, têm colocado mistura dentro da minha casa, têm colocado gasolina no meu carro, e eu não posso ser ingrato de não falar o nome dessas pessoas que têm nos ajudado. Deus é fiel na vida desses irmãos que têm nos abençoado. Amém, irmão Wesley? Amém. Está conosco também a irmã Marinês Paulino, pastor. Paz do Senhor, irmã Marinês Paulino. Eu acho que ela é de Campo Novo do Parecis, hein? Creio que deve ser, sim. Irmãos, você que está ouvindo pelo rádio, que Deus abençoe sua vida. Nós temos irmãos aí que estão vindo em outros países, né? Pessoas que estão ao vivo conosco na Irlanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. Pessoa que ouve a programação no Paraguai, no Peru, na Bolívia. Irmãos que estão vindo aqui no Brasil também em Alta Floresta. Temos irmãos que nos ouvem em Alta Floresta, Rondonópolis. Você do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Temos também os irmãos que nos ouvem ali em Rondônia. Alô, Cacoal, Rondônia. Deus abençoe os ouvintes ali também. Você que quer falar conosco no privado, que quer mandar a sua contribuição para o programa Semeando a Palavra, nos procure. Eu vou estar passando o meu telefone e o contato para você mandar a sua ajuda e a sua oferta para esta programação. E Deus abençoe a vida de todos em no nome de Jesus. Mais algum aviso, irmão Wesley? Não, pastor, são esses avisos aqui. O senhor falou da questão dos ouvintes em outros países, né? A gente tem aquele recurso que verifica quem está nos ouvindo. Aí a gente tem um ouvinte simultâneo aqui, que está ao vivo com a gente na Espanha e na Bolívia agora. A paz dos seus irmãos, então, da Espanha e também na Bolívia, que está acompanhando esta programação. Você que gostou da mensagem nessa manhã, nós vamos colocar ela no YouTube daqui a pouco. Então você pode ouvir novamente essa mensagem no nosso canal no YouTube. Evangelista Eliel Bispo é o nosso canal no YouTube. Quero saudar com a paz do Senhor também a irmã Toinha, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E mandar um grande abraço também para a irmã Elídia. Que Deus abençoe a irmã Elídia. Ela já mandou mensagem logo de manhã. Cadê o programa? Quero ouvir o programa, né? Estou ligando aqui o celular. Paz do Senhor, irmã Elídia. Estamos orando pela senhora e toda a sua família. Também a irmã Antônia, a irmã Toinha, mais conhecida como Toinha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho da audiência. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor. Ótima semana a todos.